Olha, quem está na nossa bancada aqui, eu cheguei todo formal. Professor, seja bem-vindo. Deixa eu lhe apresentar Jean Rocha, só que eles já são amigos. O professor, gente, Carlos André Cavalcante da Silva, está novamente aqui na bancada conosco para bater um papo sobre esse artigo científico que ele publicou em uma revista internacional, trazendo à luz sobre quando a lei é ignorada e as crianças são silenciadas. Só que ele tem um podcast que ele tem frequentemente levado esse tema para o público. E adivinha quem é que faz o podcast? A maior empresa de podcast do Rio Grande do Norte é o Destá Podcast. É isso mesmo, professor Carlos André, seja mais uma vez bem-vindo ao programa. Muito obrigado, com certeza tem esse apoio aí do Jean desde o início dessa caminhada, e vários vídeos que a gente postou bateram milhões de visualizações aí no YouTube, né? E o Jean realmente, como você falou, é o número 1 do estado, colocou na mão dele, tá bem encaminhado, vai dar certo. Eu não sabia, Jean, isso é verdade mesmo, ele fala. Por que você virou, sempre você tá por fora, a gente tem feito lá tanto conteúdo relevante. Como é isso? O professor, ele iniciou um podcast. Já que o microfone vai falar nisso. Isso, vamos alterar. Fala nisso, pra isso. O professor, ele tem um podcast chamado AmaCast, que quem milita e quem conhece, quem fala, quem gosta dessa causa deve assistir. Tem histórias assim impactantes, são histórias verdadeiramente impactantes, coisas que eu jamais sonhei que existia aqui na nossa cidade, né? Histórias sobre violência infantil, e tem outras coisas também. Por exemplo, o professor, ele lançou um livro digital que bateu o primeiro lugar na Amazon. Bacana. Professor, relacionado a esse tema. Vamos falar sobre esse tema, diga não à violência infantil. É o que trata o seu artigo, que foi recentemente publicado? Isso, como o Jean falou, eu até vim aqui no seu programa para lançar os outros livros, né? Verdade. Eu até procurei, tem livro novo? Não, ainda não, mas... Ainda não, que tem versões digitais na Amazon e físicas que pode comprar. Quais são os títulos? O primeiro é Como Agentes Públicos se Desviam e o Impacto no Direito das Crianças. O segundo é A Promotora e o Delegado, e o mais recente que eu vim aqui lançar com vocês foi Maria, a Lei e a Penha. Todos eles são focados em direito das crianças. O físico pode ser comprado na leitura do Midway. Bacana. E aí, uma boa notícia é que o seu artigo foi selecionado para uma publicação em uma revista internacional, é isso? Perfeito. Como eu falei aqui da outra vez que eu conversei com você, eu procurei escrever esses livros porque era uma forma didática e popular de ajudar o cidadão a entender o problema, como se proteger, quais são os seus direitos. Então a gente chegou em 2 livros, pelo menos, a usar histórias ficcionais baseadas em casos reais, mas ficcionais. Lá com o Jean no podcast a gente levou as pessoas realmente bastante impactante, mas no livro a gente usou ficção para contar as histórias, e a gente conseguiu criar realmente um ecossistema formado por pais e mães do Brasil inteiro que passam por esse tipo de problema, e também por advogados que militam na área. E a partir de então, como o meu objetivo é fazer a diferença, mudar a situação e não apenas reclamar, eu resolvi partir para esse lado mais científico, mais técnico, porque eu acho que só assim a gente chega em algum lugar. Não adianta ficar reclamando. Não, atrás de uma tela de celular. E contando histórias do que já passou. A gente também tem que pensar no para frente, né? Então esse artigo vai nessa linha. Eu analisei a Lei do Depoimento Especial, que é uma lei de 2017, que basicamente, de maneira simples, é uma lei cujo objetivo é se criar o padrão para se escutar uma criança ou adolescente que passou por algum tipo de violência, seja física, sexual ou psicológica. E, como eu disse, é uma lei de 2017, nós estamos em 2025 e tem várias, não só aqui do estado, mas do Brasil inteiro, que nunca fizeram uso da ferramenta. Então, nesse artigo eu faço essa análise do porquê que a ferramenta é boa, porquê que ela é útil, e ao mesmo tempo, até pegando uma dica sua que eu achei bastante interessante no programa passado, você nem sabia disso, você vai saber ao vivo. Aí eu estava aqui no meu trabalho de reclamar, né, que hoje basicamente o meu trabalho é esse, né, reclamar do que está errado. Aí você falou, a gente também tem que lembrar que existe o outro lado, né? Então, nesse artigo eu fiz um negócio bem legal. Eu peguei vários ícones aqui do estado que são exemplos
a nível Brasil, do bom uso da lei, do bom uso da ferramenta, da aplicação da ferramenta. E também trouxe um exemplo aqui do Estado de uma contradição no uso da lei. Então, por exemplo, o doutor Erval Sampaio, juiz famoso, querido, simpático, né? Ele, de 2017 até hoje, que foi quando a lei surgiu, ele já utilizou mais de 60 vezes a ferramenta. Uau. Ou seja, só o doutor Erval, ele é maior do que várias cidades brasileiras. Imagino. Ou seja, esse é um exemplo, né, pra gente aplaudir de pé, né, e referenciar, porque uma lógica, de novo, pegando até a sua dica aí, que eu resolvi usar nesse artigo talvez o bom exemplo, o elogio, seja mais eficaz para fazer o certo acontecer do que pura e simplesmente a reclamação. Então, quando eu digo, então juiz, potiguar, do interior, inclusive, Ceará-Mirim, ou seja, perceba que com certeza o fluxo, provavelmente, de processo lá é menor do que de Natal. Então tem uma pessoa que age no interior do estado e ela gera mais resultados do que várias de capitais brasileiras, ou seja, e isso gera uma felicidade do contribuinte de ver que existem bons agentes públicos, como o doutor Erval, mas eu entendo que gera um tipo de constrangimento para quem não faz, né? Eu venho desse meio de colégio, aí tem uma frase no colégio, na educação, nos cursinhos, que professor é comparação. Às vezes um professor na escola X é o melhor professor do mundo, porque só tem ele de bom. Você bota ele numa escola mais evoluída e ele é um professor normal ou até ruim. Então, o professor é comparação. E eu penso que o agente público também é comparação. E eu quero favorecer essa comparação. Então, coloquei o doutor Erval, grande exemplo, o desembargador Saraiva Sobrinho, com uma decisão assim maravilhosa. Coloquei a decisão no artigo. Contei uma história que, inclusive, surgiu lá com o Jean, no podcast, lá na Destar Podcast, do doutor Jorge Carlos Meira, que é um outro juiz aqui do estado, com uma história muito boa. Doutora Mirtes Leandro, também, outro exemplo positivo, que está registrado lá no documento. Olha, já que eu estou devendo um intervalo, né? Assim? Isso, vamos. Então vamos fazer o seguinte, eu quero conhecer mais sobre o artigo, quero conhecer mais sobre essa lei, porque mesmo sendo advogado eu não a conheço, e a gente vai explorar tudo isso logo depois do intervalo comercial com o professor Carlos André, tá aqui com a gente. Rápido intervalo, voltamos já. Cidade Notícias, e hoje na bancada, professor pesquisador. Hoje ele está muito mais como pesquisador aqui, professor Carlos André, gente, uma referência à nossa educação do nosso estado, que como professor pesquisador escreveu um artigo científico publicado em revista internacional, e tem a bandeira que ele tem levantado, e a gente sempre aberto espaço para ele nesses microfones da 94 FM, que são as questões ligadas a nossas crianças e adolescentes. Professor, essa lei que você estava citando trata sobre o quê? É a lei do depoimento especial. Ela formata como uma criança deveria ser ouvida. Como você bem falou, eu sou físico, ou seja, minha origem é da área da ciência, né, da área da tecnologia, e eu defendo, e é basicamente a lógica da lei, que se uma criança passou por uma situação qualquer de violência sexual, física ou psicológica, a forma mais objetiva, clara e rápida que você pode obter a verdade é, de alguma maneira, escutando-a. E essa é a lógica da lei. Ela não vai ser ouvida como um adulto seria ouvido. Isso é muito importante que se diga. Então, você vai ter o juiz acompanhando, o promotor acompanhando, advogados das duas partes, as partes acompanhando, mas a criança não tem acesso a nenhum desses atores. Ela vai estar numa sala especial, acompanhada por uma profissional, uma psicóloga, e essa psicóloga, ela tem um ponto no ouvido dela, e a juíza, ela vai passando as informações do que se quer saber, e a psicóloga, que a gente espera que seja uma pessoa bem qualificada, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, os profissionais do depoimento especial são muito bem qualificados, então ela tem a capacidade de pegar a informação que a juíza quer saber e formatar de um jeito que uma criança de 3, de 4, de 8 anos
Que, pô, se você pergunta uma criança de 3, é de um jeito. 4 já é de outro jeito. De 8 já deveria ser diferente. Então, essa profissional ela tem que ter essa capacidade de adaptar e ir puxando aquela informação, brincando ali, desenhando, para que se consiga saber o que de fato aconteceu. No artigo, inclusive, eu conto um exemplo muito legal. Houve um evento aqui na UniRN e eu estava no evento assistindo. E a doutora Mirti Leandro foi lá falar nesse evento. E ao final do evento, eu perguntei para ela o que ela achava do depoimento especial. E ela foi contar a primeira experiência dela com o depoimento especial e como ela ficou positivamente surpresa, porque ela dizia: talvez eu não soubesse a melhor maneira de perguntar para uma criança de 3 anos, mas a profissional consegue, do jeito dela, acessar, chegar lá. E a gente está acompanhando, está tudo filmado, porque uma discussão que eu trago, inclusive, no texto, no artigo, existe muita polêmica sobre estudos psicossociais, sobre a qualidade de quem faz o estudo, quanto que se paga pelo estudo e o quanto isso influencia na qualidade. O depoimento especial, ele está sendo gravado. Então, a ideia é que você só escute a criança uma vez e que aquele documento que foi gerado ali, ele pode ser rediscutido por especialistas 1000 vezes e levado para outros especialistas, porque uma coisa importante que eu sei que você entende, que Jean entende, mas talvez não seja óbvio para todo mundo que está escutando agora, mas é algo para vocês pensarem. Às vezes, um não significa um sim, né? Você está perguntando para a criança ali: isso aconteceu? E ela pode ter sido coagida, obrigada a dizer não. Mas aquele não, quem é especialista percebe que significa um sim. Então, ter o registro visual, audiovisual do depoimento é algo muito importante para que se possa discutir depois. No estudo psicossocial, muitas vezes nós temos profissionais com pouca experiência, mal pagos, com sobrecarga muito grande de trabalho e com registro zero. Então, qual é a confiança que a gente tem que aquele estudo realmente tem qualidade? No depoimento especial é melhor. Jean, eu tô monopolizando aqui porque você vive curtindo aí as lives do professor Carlos André, que são produzidas lá na Destape Podcast. Mas se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não, eu gosto de ouvir o professor, né? E conheço a história dele e a história de outros atores que ele já levou lá. E qual é o podcast, então? É AmaCast. AmaCast, excelente nome. Tá no YouTube, tem mais de 1.400.000 visualizações. Fantástico. Só no YouTube, fantástico. Fora o Instagram. Fora o Instagram. AmaCast, também. gente. Cast de podcast, ama. E assim, se você gosta desse assunto, quer se aprofundar ou tem um caso na família, em casa, eu recomendo que você assista esses podcasts, porque tem histórias muito impactantes e assim, são casos impressionantes. Deixa eu fazer uma propaganda de Jean boa. Teve um caso lá, um dos mais difíceis, a mãe não parava de chorar, não sei se lembra. Lembro. Assim, como eu falei, eu sou dos números, né, tecnológicos, você começa a escutar a história ruim, a pessoa chorando o tempo todo, não é fácil, né, pra gente acompanhar aquilo ali. Mas essa mãe era mãe biológica de uma menina que ela não tinha acesso há 10 anos. A criança foi afastada dela e ela não conseguia ver a própria filha, né? E a filha, ela não vivia com o pai biológico, ou seja, uma coisa assim bem inusitada. E o processo rolando há 10 anos não acontecia nada. E a gente contou essa história lá no podcast, repercutiu muito. Uma das partes, inclusive, pediu o direito de resposta, a gente deu o direito de resposta também. E aí, nesse movimento midiático todo, Sêmio, o processo se mexeu e mudou de mão. Caiu na mão do juiz Dr. Jorge Carlos Meira, que eu conto a história desse artigo científico também. Processo parado há 10 anos. O Dr. Jorge, vendo toda a situação, conflito, desgaste, o que ele fez? Ele resolveu sair da vara dele e ele, pessoalmente, foi à escola da criança e foi conversar com a criança e saber, do ponto de vista da criança, qual era a problemática. A criança um pouquinho maior, né? E ele foi assim de uma habilidade, sensibilidade fora do normal. Eu até falo que a gente não pode cobrar
que todo juiz do Brasil, todo promotor do Brasil seja igual ao doutor Jorge Carlos Meira. Inclusive, vários advogados. Gostaríamos, né? Seria ótimo, né? Alguém que nasceu para fazer aquilo, que quer fazer a diferença, tem propósito. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Seria maravilhoso. Mas o fato é que ele fez isso, né? E ele resolveu o problema. Então hoje a gente tem a criança infinitamente mais feliz, porque eu entrevistei lá em Jean, então eu tenho contato com todos os lados, né? O lado A, que seria a mãe, o lado B, que é um pai socioafetivo registrado, e também sei o lado da criança. Inclusive a gente contou até com apoio, registrar aqui também, da doutora Elane Canuto, que fez toda uma intermediação para diminuir a problemática. Mas o doutor Jorge Carlos deu um show aí nesse aspecto, provando como é importante escutar a criança. Bacana. Olha, professor, é dizer que bom escutar todos esses seus testemunhos, mas uma pergunta que não quer calar. Nesse artigo só tem coisa boa ou tem também contradições? A gente também tem que registrar outro lado, né? Eu fiz um registro da conduta da promotoria 72 aqui de Natal, pegando 2 casos que circulam na promotoria. Um deles está aberto no Jus Brasil, eu até acho que não deveria estar, porque a priori eu entendo que é segredo de justiça, né? Mas está totalmente aberto lá, fica até esse meu registro aqui aproveitando a rádio. Eu conseguia ver nome na consulta pública, nome do homem, o nome da mulher, o nome de todo mundo, né? A gente, obviamente, no artigo a gente não colocou o nome, a gente colocou só o número do processo. Então a gente colocou o número do processo, contou toda a história, mostrando que naquele processo específico, a promotoria 72, ela defendia que era fundamental ouvir a criança que foi testemunha. A criança nem foi violentada nesse caso. A gente pode até dizer que foi indiretamente, mas ela foi a testemunha da violência. Eu digo indiretamente porque quando você faz uma agressão, se eu estou agredindo você aqui fisicamente e o seu filho está assistindo, eu entendo que ele está sofrendo um tipo de violência indireta também, psicológica. Mas, então, nesse caso, a criança era testemunha. E a promotoria 72 defendeu que era fundamental ouvir a criança. E eu pego depois um outro caso envolvendo a mesma promotoria 2 anos depois, aonde a promotoria briga para não escutar a criança. E eu levanto lá todos os 2 lados no artigo e pergunto qual é a lógica, ou seja, qual é o critério. Eu não consigo entender qual é o critério. Eu até prometi nesse artigo escrever um futuro investigando. Eu não conheço as pessoas ainda, mas eu vou, sei lá, contratar detetive, jornalista. Eu quero saber quem são as pessoas para tentar entender o que motiva uma disparidade tão grande de comportamento. Nível socioeconômico dos envolvidos, cor da pele, ideologia, não sei. Não vou ser leviano aqui de tentar adivinhar agora, até porque é um trabalho científico, então tem que ter todo um movimento científico para poder ter base de discussão. Olha, é dizer que fica o convite, antes de tudo, para você acompanhar esse trabalho que de maneira voluntária o professor Carlos André tem desenvolvido na internet. E aí, professor, agradecendo a sua presença conosco hoje aqui, queria que você convidasse para que todo mundo seguisse o canal lá do YouTube. Como é que faz? Eu criei uma página recente chamada Físico Direito, @Físico Direito, porque eu sou físico, né? Me metendo no direito agora. Não tem nem 5 meses, vai completar 40 mil seguidores, eu acho que com o apoio aqui da rádio daqui a pouquinho, aí tá com 39 mil. Então, @Físico Direito. Isso, no Instagram. Isso mostra como esse tema está em evidência, né? Nos últimos 30 dias a gente teve 7 milhões de visualizações nos debates que a gente tem levantado lá. Maravilha, então fica o convite. Obrigado, professor, pela sua disponibilidade de vir bater esse papo conosco. Só uma última coisa, Sêmio, na bio dessa página, você pode baixar o artigo gratuitamente. Ah, bacana. Pronto, fica também a dica para você que se interessa pelo tema, que é estudante de direito e profissional do direito como um todo, fica aí a dica. Jean Rocha, obrigado. Sexta-feira você está aqui? Se não for convocado amanhã? Estarei sim. Com a graça de Deus. Jean Rocha que teve ontem e hoje, gente. Jean, como é que faz para acessar você? jeanrocha.me ou @Destapodcast. O melhor podcast do estado do Rio Grande do Norte. Valeu, gente. Obrigado, Jaque. Amanhã de volta. Amanhã é meio-dia. Amanhã é a primeira da série de entrevistas em torno do